Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos trazer, a palavra de Deus de hoje é a família de Jesus, que está em Mateus capítulo 12, versículos 46 até os 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém, irmãos? Então, irmãos, Jesus estava numa pregação, ali cercado pela multidão, e a multidão ali é extremamente necessitada, necessitada de bênçãos, de curas, de vitórias, de milagres, de tudo. O povo estava realmente padecendo muito, E Jesus, como sempre, onde ele chegava, juntava a multidão, exatamente por causa dos milagres que ele fazia, Milagres de curas, de libertações, enfim, todo tipo de curas e milagres ele fazia, e o povo corria atrás, porque o povo estava carente e necessitado e procurava onde ele estivesse, E Jesus fazia já algum tempo que não aparecia em casa, nem para comer, nem para dormir, E a sua mãe, e os seus irmãos ficaram preocupados, porque ele não parava de atender o povo e ir embora para casa para comer, para se alimentar, para dormir, E aí foi quando eles receberam a notícia onde ele estava e como é que estava acontecendo, e que não parava para comer, não parava para beber, não parava para nada, e eles foi a família inteira atrás dele para falar com ele, para tentar levar ele para casa, diziam, inclusive, alguns escribas e fariseus que ele estava fora de si, Então, que ele estava possuído por espíritos imundos, então para que eles fossem lá e socorressem, E assim eles foram, E para quem não sabe, Jesus teve mais 4 irmãos e 2 irmãs, A família de Jesus era composta de pai e mãe, O pai adotivo de Jesus, que era José, A mãe Maria Santíssima, e Jesus teve mais 4 irmãos, E mais 2 irmãs, Os irmãos de Jesus foram Tiago, José, Judas e Simão, Esses foram irmãos de Jesus, Inclusive Tiago é um dos apóstolos de Cristo, é um dos 12, Tiago é um dos 12 apóstolos de Cristo, E as irmãs, a Bíblia não relata o nome, quem são, Quem são os irmãos, as irmãs de Jesus, E então, de modo que eles chegaram lá para poder, aí avisaram para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te, E Jesus, na hora, disse para aquela pessoa que disse para ele, que levou a notícia para ele, e respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, Esta palavra, irmãos, ela traz no entendimento e no coração de algumas pessoas um certo conflito, porque as pessoas, quem não tem um entendimento perfeito da palavra de Deus, quem não conhece a Bíblia, não tem intimidade com a Bíblia, acha que Jesus estava desfazendo da mãe dele, e dos irmãos da família, mas principalmente da mãe, As pessoas pensam que ele estava se desfazendo, E na verdade ele não estava desfazendo. Jesus amava muito a mãe,
amava muito os irmãos, amava muito a todos da família. Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos de idade, né, e durou apenas 3 anos. E até os 30 anos de idade, o que Jesus fazia? Ele trabalhava na carpintaria do pai, né? O pai já falecido, né? A Bíblia não relata quando isso aconteceu em relação aos dois, né? Mas o pai já falecido, e Jesus assumiu o comando da casa, né? Ele como filho mais velho, né? Jesus é o primogênito de Maria, né? Ele é o filho primogênito, ele é o primeiro filho, o filho mais velho. Os outros 4 são mais novos do que ele, e as 2 irmãs também, né? Então daí Jesus, ele assumiu a chefia da casa, trabalhando na carpintaria, trabalhando de carpinteiro para tratar da mãe e dos irmãos, né? Então ele amava muito eles e não abandonou eles em hipótese alguma, né? E aí tanto é verdade que quando na cruz do Calvário Jesus, uma das últimas falas dele foi dizer para a mãe Maria e para João, o apóstolo do amor, né? Jesus disse, mulher, falou para Maria, mulher, eis aí teu filho, né? E olhou para João e falou, homem, eis aí tua mãe, né? Ou seja, estou te entregando a minha mãe nas tuas mãos para você cuidar dela. Você vai cuidar da minha mãe como se fosse meu filho. E João foi morar na casa de Maria com os irmãos para cuidar da mãe de Jesus. Ele amava demais, tanto a mãe como os irmãos, como a família toda. Trabalhou, deu duro, suou, deu um duro danado. Tanto é que lá em Isaías fala, homem experimentado nos trabalhos, né? Então ele foi experimentado no trabalho duro, igual todos nós fazemos, já fizemos um dia, outros ainda fazem até hoje, né? Ele era carpinteiro, né? Ele era carpinteiro, né? Então ele amava demais, respeitava demais, queria muito bem. Só que ele queria mostrar e provar para todos nós, de um modo geral, né? Que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas nos serão acrescentadas, né? Se primeiro nós buscarmos o reino de Deus, entregar nossa vida a Cristo, entregar nossa vida a Deus, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? E buscarmos, né? Então tudo mais Ele nos concede, né? E mesmo na doença, quando nós temos na família, né? Algum ente querido que nós amamos muito ali, passando acometido de enfermidades, né? Seja ela de qual grau que seja, de qualquer espécie que seja, né? Que nos traz sempre preocupação, enfermidade na família, né? Mesmo na doença, nós não podemos abandonar a Deus para cuidar do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, esposa e filhos, né? A gente tem que conciliar as coisas, né? Você, inclusive, antes de se desesperar e ficar preocupado, achando que seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua filha, enfim, qualquer um possa vir a óbito, perecer, né? Antes de você chegar ao desespero nesse ponto, primeiro você tem que lembrar que existe um pai amoroso, né? Jesus é um pai amoroso, é um pai que se compadece, é um pai que cuida da gente com todo carinho, com todo amor, né? Então lembra disso antes de você se desesperar e ore a Deus, apresenta aquela pessoa querida, aquele ente querido a Deus em oração. Fala, Senhor, aqui está essa pessoa, esse ente querido, seja pai, mãe, eu entrego nas tuas mãos, né? Tenha dele misericórdia, Pai. Cura a sua enfermidade, cura e sara, Senhor Jesus, todas essas enfermidades de corpo, alma e espírito. Cura, Senhor, essa enfermidade que já manifestou e também as que não manifestaram ainda. Cuida de todas elas. Então, Jesus é isso. Jesus, ele é puro amor, né? Ele é puro amor, então ele ama demais, ama intensamente, né? Então, de modo que ele queria apenas mostrar isto para todos nós, né? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Por isso, irmãos, nós, os crentes, chamamos os membros da igreja, e mesmo os que não são da nossa igreja, de todos os outros ministérios, todos aqueles que nós sabemos que são evangélicos, né?
que são pessoas crentes, todos eles nós chamamos de irmão, né? Por que nós chamamos de irmão? É porque nós queremos pura e simplesmente chamar de irmão por chamar? Não, irmãos, não é por esse motivo, não. Quem instituiu esse nome de que irmãos somos foi o próprio Senhor Jesus, né? Foi Ele quem instituiu que nós somos irmãos, né? Isso aconteceu bem lá atrás já com o nosso pai Abraão, né? Porque nós somos sementes benditas de Abraão, né? Quando Abraão chegou nas campinas de Moabe ali, ele juntamente com seu sobrinho Ló, né? É uma história longa e comprida que não dá para mim falar agora porque sai fora da mensagem, mas só para vocês entenderem a qualificação de irmão, né? Então, por este motivo, né? Por que nós temos a qualidade de irmãos, né? Abraão tinha seu sobrinho Ló, né? E ali nas Campinas, quando eles foram para lá, tinha muito gado, a fazenda era muito grande, e os irmãos estavam, e os funcionários, os empregados dos dois irmãos entraram em contenda por causa de pasto, né? Cada um queria dar o melhor pasto para o seu gado e entrar em contenda, né? Aí Abraão chamou o seu filho Ló e falou para ele: irmãos somos, não convém que haja contenda entre nós. Escolhe para o lado que você quiser. Se você escolher aqui nessas Campinas, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós não podemos contender porque irmãos somos, né? Então, essa instituição de irmãos não é simplesmente por falar, é coisa de sentimento, é coisa de coração, é mandamento de Deus, né? Irmãos somos, né? Então, Jesus classificou na qualidade de irmãos e irmãs e irmã, né? Aqueles que servem a Cristo, que seguem a Cristo com sinceridade de coração, assim como Ele, porque nós somos co-irmão de Cristo, né? Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o único, é o Filho unigênito de Deus, né? Ou seja, o primeiro e único Filho unigênito de Deus, né? E nós somos co-irmão de Cristo, nós somos co-herdeiro de Cristo, né? Se nós aceitarmos a Jesus, vivemos uma vida em Cristo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então nós somos co-herdeiro de Cristo. O que nós vamos herdar com isso, pastor Israel? O reino dos céus. Vamos herdar o reino do céu, vai ser coisa maravilhosa, vai ser algo assim nunca visto antes, né? Morar num lugar onde as ruas são de ouro e cristais, rio transparente de água límpida, né? É coisa realmente maravilhosa, né? Onde vai permanecer somente o louvor e adoração a Deus. Vai ser coisa linda e maravilhosa, né? Então, irmãos e irmãs, mãe, são todos aqueles que fizeram a vontade de meu Pai que está nos céus, né? Então nós falamos e cremos, enchemos a boca e o coração de gozo, paz e alegria de saber que nós somos co-herdeiros de Cristo, somos irmãos de Cristo, né? Cristo é nosso Pai, mas também é nosso irmão, porque nós aceitamos a Jesus e com isso nós somos também filhos de Deus, assim como Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?